E aí, galerinha, sim, pode bater palmas, eu sei disso. Chegamos ao final desta aula, né? Aula de citologia 1, a aula 3. Uou! Glória, né? Isso eu sei, você está falando sobre isso. Beleza. Galerinha, na aula 3, nós vamos ver a parte de membrana plasmática e especializações da membrana. Beleza? Aqui, ó. Essa é a membrana que todo mundo já conhece, né? Então, é a mais famosa de todas, que é a membrana plasmática. A gente vai ter a análise das funções, mas primeiro vamos para a estrutura dela. É interessante eu saber todas as estruturas aqui? Não, vamos pegar as principais. Vamos entender o seguinte. Essa membrana, observa aqui, essas bolinhas amarelas com essas mais escuras, são aquelas que nós chamamos de bicamada fosfolipídica, não é isso? Ou seja, é uma bicamada fosfolipídica. A gente colocou aqui, ó, em destaque para vocês. Então, vale lembrar que esta molécula que está presente na membrana plasmática, que é a bicamada fosfolipídica, ela vai ter estruturas aonde nós vamos ter aqui, ó, a parte hidrofílica voltada para a parte externa, que é a cabeça, e a parte de baixo é a parte hidrofóbica. O que é hidrofílica e hidrofóbica? É aquela que vai ser amigo da água e aquela que vai ter a aversão da água. É só você imaginar no seu amigo cabeção, né? Eu creio que você pensou em alguém que não foi eu, óbvio, né? Não foi seu professor. Tenho certeza disso, né? Então, aqui você vai ter a cabeça grande e o resto do corpo pequeno. Então, a cabecinha do fosfolipídio, ela é o que? Hidrofílica, ou seja, tem amizade com a água, ela consegue fazer reações com a água. E a parte de baixo, ela é hidrofóbica. Quando eu tenho em um mesmo C, desse C aqui bonitinho, eu tenho aí na mesma composição dela essa característica hidrofílica e hidrofóbica. Nós já falamos isso lá em lipídios, certo? Nós dizemos que essa molécula é anfifílica. De novo, anota aí, preste atenção agora na minha voz. Esquece o caderno agora. Ó, os fosfolipídios, eles são o quê? Anfifílicos. Ou seja, na mesma estrutura, na mesma molécula, eu vou ter a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica, tá? Então, essa é a importância que você tem que saber sobre os fosfolipídios. Vale lembrar que eu estou dizendo aqui, ó, que a membrana, ela tem uma bicamada. Ó, se eu digo uma bicamada, já estou dizendo que ela vai ter uma camada em cima e uma camada embaixo, não é isso? Uma bicamada. Várias questões brincam dizendo o seguinte, que a membrana plasmática, ela vai ter duas bicamadas. Se é duas monstros, vai ter quatro, não pode. Então, é uma bicamada. Essa bicamada é a bicamada fosfolipídica que a gente já viu de que ela é constituída. Outro que eu quero chamar a atenção a vocês são as proteínas, que elas vão facilitar também os transportes entre as membranas, tá ok? Mas outra importância aqui para a gente é essa glicoproteína, que é conhecido nos livros didáticos como o glicocálice. Por quê? Por que glicoproteína ou glicocálice? A parte de cima dela é formada de glicose, carboidrato. Este azulzinho aqui é uma proteína, por isso o nome que é glicoproteína. Por isso que o nome é glicocálice. O glicocálice tem a função de estar reconhecendo as informações. Vale lembrar que esse glicocálice, você já viu na aula 1, na aula 2, ele só vai estar presente aonde? Nas células animais. Tá ok? Então, primeiro estudo que a gente viu, a bicamada, as proteínas, e agora o glicocálice. Ele forma, tá vendo aqui, ó, como fosse realmente uma anteninha. É esse glicocálice, por exemplo, que vai estar fazendo a parte de manutenção, adesão e reconhecimento das substâncias. É ele também que está relacionado, por exemplo, com as células cancerígenas, tá? Então, são funções importantíssimas para a membrana plasmática. O outro que vai garantir a flexibilidade é o colesterol, coisa também que lá nas células vegetais você não vai ter, tá ok? E esse modelo, então, professor, foi proposto por quem? Nós tivemos alguns modelos anteriores
a este modelo aqui de mosaico fluido. Esse aqui é o de mosaico fluido. Antes dele, foi proposto por Daniel um modelo chamado modelo de sanduíche, mas que não foi aceito. Por quê? Porque Daniel não colocou a flexibilidade da membrana plasmática. Aí mais à frente, Nicholson e Singer fizeram o quê? Descobriram que tem colesterol e que sim, a membrana plasmática ela é flexível, certo? Então, por isso você tem então essas diferenças entre o modelo primeiro proposto do sanduíche e esse que é agora o mais aceito, que é o de mosaico fluido. Beleza? Então se liga nessa parte. Glicoproteínas, as proteínas canais que vão passar algumas substâncias. O colesterol vai garantir a flexibilidade. O fosfolipídio, a cabeça grande, o corpo fino. Não é isto? Isso. Parece com o professor de vocês. Não sei quem é, não vou dizer. Deixa vocês imaginarem aí. Mas vamos então para a função. Os livros didáticos, eles pecam porque eles só colocam uma função. Acabou. Né? Colocam lá dizendo que, por exemplo, a membrana plasmática ela vai fazer a permeabilidade seletiva. Beleza. Mas ela também tem outras funções. A permeabilidade seletiva, por que permeabilidade seletiva? É selecionar as trocas. Como assim? É selecionar, por exemplo, a água que entra e que sai das células eucarióticas dos animais. É, por exemplo, colaborar com as moléculas orgânicas que entram e que saem, os hormônios, por exemplo. Então, elas precisam frisar isso. E aí, por isso que a função primordial, que vai aparecer bastante nos livros, é a permeabilidade seletiva. Mas também ela tem duas funções importantíssimas, que é a manutenção e integridade celular e o reconhecimento. Como a manutenção e integridade celular? Por exemplo, quando nós falamos em manter a célula sempre ativa. A membrana plasmática ela tem um poder de se regenerar, alto poder de regeneração. Então, para evitar que as células morram, a membrana, se ocorrer um probleminha lá, ela vai fazer o quê? Uma manutenção. Então, isso é importantíssimo para nossas células. E o outro é o quê? É o reconhecimento. É entender realmente aquilo que pode entrar na membrana, aquilo que não pode entrar nas células, aquilo que pode sair das células. E por isso ela faz uma parte de reconhecimento intercelular. É o reconhecimento entre as células, tá? Então, veja que a gente tem três funções importantíssimas: a permeabilidade, a manutenção e o reconhecimento. Não esquece de identificar as principais características físicas aqui da membrana, que é quem? Colesterol, a glicoproteína e as proteínas aqui periféricas e transmembranar. Beleza, gente? Não esquece sobre a importância que essa membrana tem e as funções. Depois, nós vamos ter, então, as especializações da membrana. Aqui tem vários desenhos para vocês verem realmente, né, a diferença entre cada um. Mas, vamos lembrar do seguinte. Vamos pegar as principais. Essas ondinhas aqui, ó, certo? E por que especializações? Especializações porque ela está ajudando as membranas a fazer o papel dela, né? Reconhecer um hormônio, por exemplo, melhorar a absorção de um nutriente. Então, tudo isso vai estar interligado aqui, tá? Então, qual a importância para a gente? Vamos analisar as mais importantes. As microvelocidades, muito falado, né, nas questões, que são aquelas ondinhas aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui são as microvelocidades. Anota aí, ó, qual é a função das microvelocidades. Coloca aí, aumentar o contato da superfície. Aumentar o contato da superfície, ou seja, a função dela é melhorar a absorção dos nutrientes. De novo, aumentar o contato da superfície. Que superfície? De digestão. Ela dá uma melhora, né, na capacidade de absorção de alguns nutrientes. Ok? Muito importantíssimo. Por quê, professor? Tem gente que tem doenças que são tolerantes a glúten, por exemplo. E as microvelocidades elas são destruídas por conta disso. Tá ok? Então, a primeira especialização da membrana são as microvelocidades. Outra são quem? São as interdigitações. Essas interdigitações são essas ondinhas aqui, ó. Aqui está mais visível nessa figura, tá vendo? É ela, por exemplo, que vai estar formando
as ondinhas do teu polegar, tá? Por isso que elas são chamadas de interdigitações. É só para melhorar uma adesão entre uma célula e outra. Outro mais falado, você deve saber bem mais, além das interdigitações da microvelocidade, são os desmossomos. Esses caras aqui, ó, anota aí, certo? Anota agora. Desmossomos, função, adesão. Novamente, desmossomos, função, adesão. Quem é que tem adesão? Desmossomos. Como é que eles são conhecidos? Como os botões proteicos, tá vendo? Ó? Ele faz essa união entre essas duas células. E aí, por isso, nós chamamos de quê? De desmossomos, ou botões proteicos, tá? Importantíssimo para as células. Outras duas importantes, nós já falamos sobre o glicocálise no slide anterior. Outra importantes para a gente são a oclusiva e a comunicante. Qual é a diferença? A oclusiva, gente, coloca aí do lado junção oclusiva, ou também bota assim, ó, zônula oclusiva. Qual a diferença dessa para essa aqui? É que a junção oclusiva é para vedar. Imagine vedação. Uma cerâmica e outra, por exemplo, no cotidiano de vocês. Eu tenho uma cerâmica e outra. Beleza. No meio da cerâmica eu vou botar um rejunto, para que não possa entrar água e você não perca essas cerâmicas, né, e elas não quebrem. Para que isso? Evitar que a água entre nas nossas células. Qual é a função da junção oclusiva? Vedação. Falamos dos desmossomos, que é o quê? Adesão. Microvelocidade, absorção. Né? Junção oclusiva, vedação. Ela veda para evitar, por exemplo, que passe alguns micro-organismos aqui. Vai passar água? Vai. Mas alguns micro-organismos são mortos aqui. Então, por isso há uma importância com a especialização da membrana. E a junção comunicante, como o próprio nome diz, ou chamada de GAP, G-A-P, GAP. Então, essa junção comunicante ela vai facilitar as trocas entre as células. É mais uma questão de absorção de nutrientes, ou, na verdade, de transporte de nutrientes de uma célula para outra. E vale lembrar que essa junção comunicante só é típica das células animais. Nas células vegetais, nós vamos ter quem? Os plasmodesmos. Tá ok, gente? Dentre esses, é preciso saber com muita frequência as microvelocidades e os desmossomos. São dos dois principais. Você não vai esquecer os outros, óbvio, mas tem caído com bastante frequência. Tá ok? Então, acabamos. Ah, eu sei disso que você está com saudade. Então, voltamos na próxima aula com um novo módulo de citologia que vai estar massa. Valeu, galerinha!